Bom dia, pessoalzinho. Eu tô mais desorganizado aqui, que deu um problema aqui no tanque aqui. Tomar café aqui com uma seguidora do canal. Eu não vou dar nome, lógico, porque é um assunto da vida privada que ela me confiou. Eu já, num outro canal que não tá no ar, que nós tínhamos um outro canal, né? Dei um conselho pra ela seguiu 99%. Tomou as decisões dela, mas ficou só um negocinho assim. Agora ela tá com um outro problema. E parece que a coisa ficou mais complexa. Porque assim, gente. Bom, e ela já sabe o meu estilo carinhoso de dar conselho. E pediu que eu invadisse, não, me convidou, não invadi. Ela me convidou a entrar na vida privada dela e dar um parecer em vídeo para ela, porque ela sabe, ou acredita, que tem outras pessoas passando o mesmo problema. Ou parecido. Então não vou falar cidade, não vou falar. Eu vou chamar assim, irmã. Pronto. Não somos irmãos, né? Irmã é um termo eclesiástico. Mas, para simplificar, ah, ela casou com um homem. Eu tenho que falar mais isso por cima também, para, né? Com o tempo, esse marido começou a mexer com drogas. Provavelmente se envolveu com sexo fora do casamento, com lugares inapropriados. Se envolveu com droga. Aí deu uma doença nele, grave. O que ele fez? Começou a congregar na CCB. Foi fazer, claro que congregar e fazendo o tratamento médico. Normal. Aí Deus abençoou a mão do médico, né, tem toda a história. Aí ele melhorou de saúde, chegou na esposa para essa nossa amiga e falou: eu vou vender o nosso carro e vou para Portugal. Depois eu mando o dia para vocês. Ele foi. E aí o contato começou a ficar distante, começaram a quase não se falar. Nessa época, mais ou menos, ela veio no canal se aconselhar. Que é o principal conselho deste canal, desse ministério, dessa ideologia, que é um conjunto de experiências de várias pessoas vivas. Trabalhar, estudar e ter sua liberdade. Comprar o carro e o carro ser seu. Não você comprar um carro e o vendedor da loja ficar dirigindo o carro para você e não deixa você fazer o que você quer com o teu carro. E ele que dirige, ele que escolhe o que vai fazer com o carro, ele escolhe a hora que você vai sair com o carro. É assim, a vida da pessoa da CCB é assim. Você compra um carro, a sua vida está na mão do ancião, ele que dirige a tua vida. Só que, por uma covardia e canalice eclesiástica, ele fala que foi Deus que mandou fazer isso. A canalice eclesiástica é tanta que ele chegou a dizer que o próprio Deus pediu dinheiro. Incrível, né? O Jesus que a gente acredita, que a gente viu na Bíblia, vindo de maneira invisível pedir dinheiro sem fazer milagre, hein? Porque se ainda fosse aquele Jesus que a gente vê na Bíblia, assim, né? Cheio de milagres. Ainda, né? Pô, Jesus está pedindo dinheiro, mas está fazendo um milagre. Beleza, vai, tudo bem. Mas um Jesus que pede dinheiro e não faz milagre, aí é para acabar mesmo. E ela, o que ela fez? Ela foi estudar. Trabalhou. E não é que ela se formou e passou no concurso público quase em primeiro lugar? Então aí você, minha amiga que está me ouvindo, esse vídeo para você e para todos nós que estamos ouvindo, ela está com um problema, que como ele se distanciou dela, evidente que ela sendo uma mulher que está trabalhando, que está estudando, que tem uma filha,
que está vivendo a vida, está lutando, vivendo a vida, e que está se libertando da ideologia CCB, que é altamente destrutiva e limitante da vida das pessoas, é óbvio que ela conheceu um homem, começou a se relacionar com esse homem. Enquanto o marido some por semanas, ela se envolveu com o homem. Ela teve que, ficou sem dinheiro, teve que estar morando com os pais. Os pais são da graça, né? Já sabe que graça, né? Qual graça eu tô falando? Não tem como ela falar que tá com esse relacionamento. Tem um pé ainda dentro da congregação. Ainda não divorciou. E ela já pediu divórcio. Veja bem. Ela já pediu divórcio pro marido e o marido não aceitou. E falou que tá vindo pro Brasil e que quer conversar com ela e quer salvar o casamento. Ela não quer mais. Ela falou, não quero, eu quero me divorciar. Não, quando eu for aí, ele quer, ou seja, ele quer continuar congregando, manter ela como esposa, não quer o divórcio, porque é claro que a palavra da CCB diz que não é para divorciar, é lógico. Quer ficar bonito na igreja, e ela não quer escândalo. Ela não quer sair como uma pessoa traidora, adúltera. Ela não sabe como é que ela faz. Também não está dando para sair de casa imediatamente, mas ela quer sair da casa dos pais para ter mais liberdade. E agora ela não sabe o que fazer. O chefão está voltando, né? Ela tem um certo problema com bom testemunho na igreja ainda, que merecia tomar umas belas, né, cintadas eclesiásticas. Cintada eclesiástica é aquele negócio, não é cintada assim de bater em mulher, não. Cintada eclesiástica é uns puxão de orelhas de forma de palavra. E devia não, e vai tomar, né, uns pancadão aqui hoje no vídeo, né, que se eu pudesse entrar no vídeo agora e apertar o pescoço seu, eclesiasticamente falando, né, não violência física, apertar, né, falasse um monte pra você, deixar você bem baqueada mesmo, pra falar umas grandes verdades, mas vou falar daqui mesmo. Agora tá com esse problema. Então vamos lá. Esse é o problema. E agora? Igreja de um lado, marido santo voltando. Ela começando a trabalhar, está amando outro homem, não quer sair de adúltera. Adão, o que fazer? Bom, primeiro que cada um tem a sua vida, né? O máximo que eu posso fazer é dar um parecer. Não parecer eclesiástico, mas o que eu faria no teu lugar. Eu não estou passando o que você está passando, mas baseado na minha experiência de vida, passo após a vinheta, né, que nós também temos vinheta aqui, a dar para você a minha opinião. E submeto este caso à apreciação dos que ouvirem e colocarem. Quem eu ver que está colocando comentário no primeiro, segundo minuto, comentando o vídeo, falando sobre o vídeo sem ter ouvido o vídeo, eu vou excluir, tá? Porque aqui eu não estou aqui para jogar meu tempo fora e nem palhaçada. Esse canal é lugar de seriedade. Não parece, mas é. Eu só não tô carrancudo. Vamos para a vinheta? A vinheta aqui. Roda a vinheta aí, vamos. Senta e cala a boca, né? Senta e cala a boca, pega o café, 3 colheres, extra forte, na xícara, não pode ser no copo. E não pode ter açúcar. Olha, eu vou dar uma opinião, né? Não é certo, muito certo a gente dar opinião da vida dos outros, porque a gente não está na pele das pessoas. Mas, como você pegou uma parte do primeiro conselho e outra parte você não pegou, então eu vou dar uma chapuletada em você aqui, diante de todos. Tua sorte que, claro, que a gente pode, né, ter essa amizade de não falar, não expor tua pessoa, mas você vai estar exposta diante de você mesma
Eu sei que sou uma mulher de valor. Toda pessoa de valor tem autocrítica. Nem tudo que eu falar você deve seguir, talvez, sim ou não. Tem que fazer uma autorreflexão. Mas eu vou te dar algumas informações que eu acho. Não é palavra revelada, tá? Ó, cachorrinho, eu estou no meio de um... não adianta ficar lambendo os pés do seu senhor para ganhar biscoitinhos eclesiásticos, né? Biscoitinho eclesiástico tá aqui, ó, gente. Os cachorrinhos da reforma lambem os pés do seu senhor, né? Depois de tanta humilhação, muitas humilhações, convém herdar biscoitinho da reforma, né? É maior do que aquela migalha que se come de joelho na frente do ancião. Olha o tamanho do biscoitinho eclesiástico. Tó, biscoitinho eclesiástico. Pronto, agora você recebeu um biscoitinho. Um biscoitinho a cada 72 horas. Contadinhos no relógio. Bom, então, gente, é o seguinte. Como é que eu vejo essa situation? Olha, quando você fala que você está em adultério, que você tem a crença limitante, que você pegou lá na cadeia CCB, cadeia dos cristãos brasileiros, você tem uma visão de divórcio e de pecado distorcida. A partir do momento que você declara que você não quer mais estar com a pessoa, você está divorciado. Se você chegar no cônjuge e falar, eu não quero mais continuar casado, e você não sair de casa por quaisquer motivos, o cônjuge não pode exigir a relação sexual de você. Isso seria um estupro conjugal na seara do casamento. O sexo, ele só é consentido, só é válido quando consentido, senão é crime. Não é porque você está dentro da mesma casa que você tem o dever sexual. A partir do momento que você declarou que não tem mais interesse em manter a relação, você já está divorciada. Outra situação é quando a pessoa sai de casa. Entre o sair de casa e sair a sentença judicial ou o acordo em cartório, decretando o divórcio, a partilha, do dia que você saiu da casa até o dia da sentença, você não está casado. Estou casado no papel. Não, você não está casado no papel, você está casada de direito, mas não de fato. A separação, ela ocorre quando encerra o ânimos. O ânimos. Quero estar casado. Na congregação, tem muitos homens e mulheres que ofendem os cônjuges. Quando um homem chama a mulher de vagabunda, tem muitos homens na congregação que chamam de vagabunda, eu conheço vários. Você é uma vagabunda, você é uma merda, você é isso, e começa a fazer ofensas ao corpo, à imagem. Você é burra. Não é que houve divórcio, mas houve um rompimento conjugal. Que quando acaba o respeito, o casamento acabou. Você está morando junto, tem papel na sociedade, está casado, mas você não está casado. Tem um monte de gente que aparentemente está casado, mas vive uma vida de divorciado. Quando a gente fala em pecado, a gente está voltando ao tempo primitivo. Pecado é uma invenção da religião. Não existe pecado. Pecado existe no judaísmo. O judaísmo é o Velho Testamento da Bíblia, onde está o cristianismo do imperador romano no Novo Testamento. O Novo Testamento não tem nada a ver com as palavras de Jesus. Porque Jesus está no Novo Testamento, mas Jesus não tem nada a ver com Paulo.
Quando Jesus está falando ali, ele não está falando com os brasileiros. Jesus estava anunciando o evangelho dele para os judeus. As palavras de Jesus não são para nós. A maioria. Os ensinamentos extratemporais, sim. Os valores, virtudes, como ser humano elevado. Mas o que tem relação com casamento, com crime, apedrejamento, né? Porque apedrejamento é um julgamento de um tribunal do júri. Tem um tribunal do júri em praça pública para apedrejar e matar. Isso é um tribunal do júri medieval. Mas era lei. Nesses aspectos, pode casar, não deve casar, não ser por adultério, isso aí tem relação com os judeus. Não tem nada a ver com nós brasileiros. A tutela do casamento, quando você casa no civil, você está concordando na hipótese do divórcio. Não é que a congregação proíbe, que a congregação ela rasga algumas folhas da Constituição, porque o ancião ele se coloca como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dá a última palavra na vida das pessoas, só que no aspecto religioso. Então, o que é de direito nosso constitucional, o ancião rasga. Então, essa palavra pecado, ela é no judaísmo. Você não é israelita, a não ser que você fez um culto de conversão para o judaísmo. Pecado é para o judaísmo. Pecado é fazer o mal no judaísmo. Na graça de Jesus, pecado é não fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Porque a gente não está ligado no mal. Então você não tem que ver as coisas pelo judaísmo. Porque os próprios praticantes do judaísmo, lá em Israel e em outros lugares do planeta, já evoluíram e já não seguem aquele modelo. Aquele modelo é para enganar pessoas, escravizar pessoas em países subdesenvolvido, inclusive intelectualmente, como aqui na América do Sul, que ainda está em fase de crescimento. Na Europa não significa mais nada. O berço do cristianismo na Europa não significa mais nada. Nós estamos na era pós-cristã. O cristianismo se tornou lenda. Quanto mais desconhecimento você tem, mais estudo você tem, não é que o amor esfria, é que você começa a ver que tudo aquilo ali foi construído para manipular. Quando você estuda as escrituras de um contexto, você vê que aquilo ali é manipulação. Tem várias coisas que Jesus não falou. Você tem uma história que você pega, pessoal, Jesus é puro e é verdadeiro, eu creio em Jesus. Quando você vê na escola da Mita que eu lancei, que está lá em comunidade, você pode seguir, eu fazendo uma crítica para alguma atitude de Jesus, na realidade eu não estou criticando Jesus, eu estou mostrando que a história foi manipulada pelo homem. Porque um ser dotado da divindade não poderia ter uma prática desleal num debate, por exemplo. Então a gente vê que foi o homem que inventou aquele debate, colocou Jesus para depois dominar a gente em nome de Jesus. Então, somente o conhecimento liberta. Não é conhecer a Bíblia que liberta. A verdade vos libertará. Então, não é verdade bíblica que liberta. É a verdade da vida. A verdade da vida liberta da Bíblia. Porque a Bíblia não tem nada a ver com a gente. A Bíblia é a história de pessoas mortas. Ah, mas eu creio em Deus. Você crê em Deus baseado na tua vida é uma coisa. Você crê em Deus baseado na fé dos mortos é outra. Jesus falou: aquele que crê em mim, obras novas fareis. Então nós temos que estar novidade de vida e não na velhice dos mortos. Não existe pecado. Pecado é uma manipulação. O que existe é crime. De fato, você já está divorciado faz tempo. Você não está nem em pecado e nem em adultério, porque você já manifestou o seu interesse pelo divórcio. Falta pouco para você ficar bem. Você precisa sair da casa dos seus pais. Você precisa trabalhar dobrado. E você deve guardar em segredo esse teu relacionamento. Você não deve se expor. Porque as pessoas vão te julgar com os óculos cecebenianos. Não fala. E se alguém perguntar, fala: esse é um assunto da minha vida privada, eu estou numa fase agora difícil, que estou resolvendo, eu gostaria de não falar sobre a minha vida privada nesse momento. Você tem namorado? Então, eu não gostaria de falar da minha vida privada neste momento. Mas lá na frente, vamos supor que saia o teu divórcio e você fique com esse homem. Você pode ter certeza que nos olhos malignos do povo, principalmente evangélico,
Vão te perguntar, quando você conheceu esse cara? Você fala, isso é uma questão de foro íntimo. Mas precisa também conversar com o seu atual companheiro, se ele está de acordo com isso. Porque se ele quebrar esse voto de compromisso, ele também está praticando um ato desleal. Não é digno de você. A questão não é mentir. A questão é não falar. Será que eu vou mentir? Não. O problema é esse, é vocês viverem debaixo de um interrogatório permanente. Eu tenho que falar a verdade? Não. Se você está pensando em pedir conselho para o ancião, eu peço, por favor, não me inscreva mais e não entre mais no meu canal. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas se você está pensando em ser uma pessoa liberta, como eu vejo que está, você então não leva o teu problema para o ancião. Você precisa romper os seus laços com a congregação. Agora, se você está viciada, vai numa outra biqueira, entendeu? Biqueira de drogas espirituais. Não vai onde você está. Você tem que cortar o teu vínculo CCB, tua família e a tua vida pessoal. Senão, não digo por respeito aos seus pais, mas esse mundo eclesiástico CCB vai destruir tua vida. Este momento da vida, onde envolve divórcio, particularidades, caminhos que a vida traça. Às vezes a gente, antes de divorciar, conhece alguém que a gente quer divorciar com aquela pessoa. Isso acontece. São caminhos da vida. Nem sempre o amor da sua vida vai acontecer depois certinho que você se divorciou. O ideal é se divorciar, ficar ali para conhecer outras pessoas. Mas nem sempre a vida funciona assim. Às vezes você está super mal e você conhece alguém e você fica naquele dilema. Vou ou não vou? E aí você acaba tendo uma relação extraconjugal. Esse é um outro problema. Esse é um problema da vida. Geralmente pessoas que ficam vivendo como viúvos debaixo do mesmo teto, com viúva de marido vivo e viúvo de mulher viva. Tem gente que vive pior que viúva. Tem pessoas viúvas que conseguem, sabe, sentir a presença daquela pessoa. Ele cultua um bom tempo a vida, aquela pessoa na sua vida, com boas lembranças, com respeito. E às vezes você tem um marido vivo e ser uma viúva de marido vivo e vice-versa, você acaba partindo pro ódio, pro rancor, porque é muita ofensa, é muita desvalorização, é muita separação, é muita divisão, é muita incompatibilidade. E a doutrina da congregação fomenta o ódio entre casais, e não o respeito. Porque na medida que ela obriga você a ficar casado, ela te leva até o estresse, até o adultério. O objetivo da congregação é te lançar você no inferno. Vai colocar doutrinas que você não vai conseguir seguir. E vai lançar o quê? Uma tribulação na tua mente. Que por fora você pode ser bela viola, mas lá dentro você está em conflito. Por isso que você falou para mim que você já está com ansiedade saindo no psicólogo. Por quê? Por causa do conflito mental. A desgraça da doutrina da congregação, além da manipulação da vida civil, é jogar dentro de você aquele Deus judaico, o Deus do Velho Testamento, que esquadrinha, sonda os corações e fica lendo todos os pensamentos, conhece todos os pensamentos. Isso é invasão da privacidade do ser humano. É o Deus invasivo. Jesus sabia que os fariseus queriam fazer, mas era um movimento de debate religioso. E não se o cara estava com vontade de fazer sexo com a vizinha. Jesus não mandou apedrejar quem adulterou. Jesus falou que no teu coração, se desejando, você já adulterou. A obra de Jesus é nos valores internos, não que se demonstre lá fora. O que se demonstra fora? A congregação e a família vai fazer isso. Vai julgar você por fora, pelos fatos visíveis. Caiu, adulterou, arrumou uma amante. E o ser humano é assim, mas principalmente religioso, pior a gente vai se receber. Antro de fofocaria e julgamentos perversos da vida alheia. Mas você tem que entender que a tua vida é a tua vida. A tua vida não é do ancião. Aí você vai me dizer, mas ele é um servo de Deus. Não, ele não é servo de Deus, ele é um anticristo. Porque ele é um mestre dentro da igreja. Ele é o que ensina, o que transmite. Ele é um profeta e ele é um mestre. Jesus falou, a ninguém chamei de mestre. A um só, nem de pai,
e nem de mestre, ou rabi. Ninguém. Só um mestre. Vosso Pai está no céu. Um Pai. Jesus é o nosso mestre e o Pai. Não existe intermediário, só existe um. Eu sou o verdadeiro pastor. Paulo já mudou, o apóstolo Paulo. Ele falou que Jesus é o sumo pastor. E que Deus levantou pastores e mestres, apóstolos. Né? Então, e Jesus falou o quê? A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. Porque só um vosso pastor, só um vosso Deus. Entendeu? Então o seu contato tem que ser com Deus e não com o mestre da CCB, que é o mestre iluminado pelas forças das trevas. O objetivo desta doutrina é trazer destruição, divisão e dor sentimental. Não acredita? Tem que pagar para ver então. Porque é tudo bonito, ser diferente, todo mundo bem vestidinho, todo mundo chorando, todo mundo berrando. Agora vocês estão dançando, né? Estão incorporando demônios no meio do culto. Essas linguagens dos anjos são linguagens diabólicas, calamanaia, lia. Eles são tudo manifestações de possessão maligna, não tem nada de Jesus. Muita gente faz com boa intenção, mas está no ataque de histeria com esse anticristo que é o ancião. Não tem como você sentir a presença do Espírito Santo em você, estando diante de uma pessoa que mata vidas. O ancião já destruiu milhares de vidas. Ah, mas aquele ancião é bonzinho, então, mas ele faz parte de um corpo que é assassino. Corpo ministerial de ancião. Não existe o ancião, existe o corpo ministerial de ancião, que é o monstro. É o próprio Satanás, é o próprio anticristo, as potestades das trevas. Esse ministério, ele não está lá para trazer felicidade, ele está para trazer assim, você ficar um tempo em paz, enquanto você obedecer. Se você fizer qualquer coisa que não é o que ele quer, ele vem e destrói a tua vida. Ele é um monstro. Não queira sair ilesa da congregação. Antes de você cair no julgamento, saia antes. Ah, mas eu quero ficar lá. Então fique. E sofra. E destrua a vida da tua filha também. Você tem muito mau espírito ali. Você pode falar de amor. Perdão, desculpa. Você pode fazer. Eu chutei aqui. Você pode falar de amor. Você pode falar de Jesus na CCB. Entendeu? Mas o espírito é maligno. Por quê? Trata as pessoas como criatura. Anula a fé das pessoas de outras igrejas. Proíbe as pessoas de louvar a Deus em outras igrejas. Falsas profecias. Clarividência de meia tigela. Prega a profecia não sabe para quem. O espírito sem olho. São demônios deformados. Tem um espírito de adivinhação. Adivinha, realmente acerta, profecias que funcionam. Mas é adivinhação. Por que adivinhação? Porque não sabe para quem quer. Se você não sabe para quem quer, então não é profecia, é adivinhação. Cumpriu, por quê? Porque adivinhou. Que nem acertar na quina. No tempo de Paulo tinha uma mulher que acertava na quina. Era uma adivinhação. Uma adivinhação com as cartinhas já dadas lá na oração, dizendo qual a necessidade da igreja, né? Não sabe para quem é os pedidos de oração, mas sabe que tem. Então tem alguém que entrou aqui doente, claro. Aí a pessoa fala, Deus falou comigo, mas é claro, você falou a posição que estava doente. Você não falou teu nome, ele também não escolheu o nome. Então, nem você, nem o ancião tem vergonha na cara. Vocês estão cultuando o nome em nome do Senhor Jesus anticristo. Não pode ser que um homem que está na frente de uma parede, atrás da parede tem um Jesus enterrado, o corpo de Jesus morto, em forma de sacrifício simbólico, chamada Santa Ceia dos demônios, banquete dos demônios. Vocês mastigam uma migalhinha de Jesus, sendo que a vida de Jesus tem que ser farta, banquete de alegria. Vocês dão migalha. Falando ali, o corpo de Jesus, aquela migalha maligna que vocês põem no corpo das pessoas, é para fazer que estabelecer uma comunhão de um pedacinho do corpo de Jesus no corpo das pessoas que está em comunhão com outro corpo enterrado atrás da igreja. Eu acho que nem o diabo inventou algo tão sinistro, gente. Olha, vocês, na realidade, dizem que Deus expulsou o diabo do céu, dizem, né? Mas vocês estão expulsando o diabo do inferno. Vocês são muito pior que o diabo mesmo. O diabo que a gente imagina na Bíblia, né? Claro.
Não é que você tem que mentir, mas você tem que se apartar. Quer ser feliz? Você está feliz com esse homem? Saia de casa antes do teu marido chegar. Notifique ele por e-mail e por WhatsApp. Conforme falei tal dia, estou declarando aqui a minha vontade unilateral, não é bilateral, unilateral, de praticar o divórcio. Sendo assim, estão rompidos entre nós nossos laços conjugais. E aguardo um contato para decidirmos entre um divórcio amigável ou litigioso. Procure seu advogado, vai orientar sobre quem vai cuidar da criança, pensão, essas coisas. Tem muito homem que foge para Portugal para não pagar pensão, tomar cuidado. Quando chegar aqui no Brasil, já está com a ação já aberta, para o juiz marcar ele para pagar. Porque se ele sair do Brasil e não pagar pensão, eles avisam a Interpol, pega o cara preso lá e traz, vai pagar ou não? Não, você vai preso. Ah, mas se eu for preso, eu vou trabalhar. Então você vai ficar preso e não vai trabalhar. Você vai pra cadeia. Não tem, né? Lá não é CCB, não. Se o cara tem dinheiro é uma coisa, se o cara é pobre, não é todo mundo, rico e pobre. Vai pra cadeia. Vai já ser sem vergonha. E viajar e não dar assistência pra criança. Isso que é a família. Você não tá casado com ele. Já houve o divórcio. Então você não está em pecado. Primeiro que não existe pecado. Mas por causa da tua consciência, para com Deus, a partir do momento que você declarou que você não quer mais viver com ele e os seus rumos estão vidas separadas e não se falam, você está solteira. Só no papel que não. O divórcio que você vai fazer no papel, na justiça, é uma instrumentalização da realidade. A realidade já existe. Se você está preocupada com Deus, com o Espírito de Deus, preocupe-se com a realidade e não com as aparências. Na realidade, você está com outro homem e não está com aquele homem. Essa é a realidade. Não faz uma oraçãozinha de pedir perdão. Peça perdão para Deus. Sabe? Tenha dignidade. Não fica de joelho para Deus. Deus, no Novo Testamento, é pai. No Velho Testamento é rei. Aí fica de joelho para rei. Por isso ele vai na igreja e tem que ficar de joelho, porque ele está servindo Deus no Velho Testamento. O anticristo, que se revelou a si mesmo antes de Jesus revelar ao Pai. Entendeu? Que mandava matar quem pecava. Jesus, quem peca, Jesus não manda matar. Que eu até lancei isso tudo hoje de manhã. Jesus ensina que matar não educa ninguém. É o amor que educa. O perdão e o amor educa mais do que a ameaça, o medo e a sentença. Por isso que os anciãos da congregação são anciães do anticristo do Velho Testamento, entendeu? Que faz cair fogo do céu para matar pessoas. Igual na besta do Apocalipse, que faz cair fogo do céu para mostrar os seus sinais e que todos vão adiante dela e adoram. É o que vocês falam, adoram o Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque o Deus do Velho Testamento aprova templo, orquestra, adoração, todo mundo cantar, fazer culto, servir a Deus. Isso é coisa do Velho Testamento. Jesus não é servido por mão de homens. O Pai não é servido por mão de homens. Servir o que é? Servir no ministério. Ninguém serve a Deus. Jesus ninguém serve. Pelo contrário, Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Então vocês estão presos no Velho Testamento nas pedras de Moisés. Agora, você não quer pecar diante de Jesus? Como é que a gente não peca diante de Jesus? Praticando bem. O bem. Para quem? Primeiro para você. Você não pode praticar o bem para os outros se você não pratica para você. Mas para querer fazer as coisas boas para os outros, a tua vida é uma desgraça. Só nasce isso bem mesmo, na igreja de Moisés. Igreja cinza, pedra cinza, monte cinza. Aquelas nuvens cinzas. Por isso que no Velho Testamento, Deus no Velho Testamento fala: habitarei nas trevas e na escuridão das nuvens. Por isso que a igreja é cinza. É como se fosse uma nuvem e aquele anticristo habita ali, na mentira, no orgulho e na opressão. Quem não obedece, perdão. Quem não obedece é apedrejado. Na congregação, se você não obedecer, você é apedrejado. Pelo povo e pelo ministério. Na graça de Jesus não tem ancião. Na graça de Jesus não tem apóstolo, não tem bispo, não tem nada. Na graça de Jesus tem você orando ao Pai em nome de Jesus, o quarto fechado, acabou. Só. Não precisa fazer testemunhando. Várias vezes Jesus falou: olha, o que eu fiz para você agora, não conte para ninguém. O cara foi lá e contou, arrumou uma confusão danada com Jesus. Jesus não queria seguidores, Jesus não queria nada. Só os apóstolos. Curou lá o endemoniado, falou: vai cuidar da tua vida.
Ah, que eu vou te seguir. Não, vai pela tua vida. Não vem encher o saco aqui no barquinho, não, que o barquinho já tá pesado. Não vem encher o saco, não. Vai cuidar da tua vida, você ganha mais. Vai trabalhar, você já deu prejuízo pra muita gente. E vocês nem vergonha também. É isso aí. Você tem que ver o que é bom pra você. Se você tá sentindo amor por pessoa atual, é com isso que você tem que ficar. Você tem que fazer o divórcio. Você tem uma filha, tem que garantir os direitos dela. Se você não precisa do dinheiro da pensão para tua filha, saiba que a pensão de alimentos é irrenunciável. Se você não precisa desse valor, esse dinheiro não é teu. Você não pode abrir mão. Esse dinheiro é da tua filha. Você tem que guardar numa poupança, dá para ela com 18 anos, ela faz o que ela quiser. Esse dinheiro não é teu. Você pode usar para criar ela. Ah, mas minha filha não precisa, então. Então você guarda o dinheiro. Você não pode renunciar à pensão. O dinheiro não é teu, você só está recebendo. O dinheiro é dela. Ou você leva a tua vida e seguir pela felicidade, pelas tuas escolhas, e o que é honesto, o que é dentro da lei, e se afasta de pessoas religiosas, manipuladoras e narcisistas, ou você tá fudido, entendeu? É isso aí. Amém ou não amém?